Olá, meus amores, vamos iniciar mais uma aula. Hoje será a aula de História e de Geografia. Ciência, nós já terminamos o conteúdo, tá certo? Semana que vem a gente dá mais uma revisadinha. Como na quarta-feira foi feriado, então tia não postou aula de Ciências. Aí semana que vem a gente dá uma revisadinha. Mas hoje será um pouco pesado porque hoje será História e Geografia junto, tá bom? Mas aí vocês têm até segunda-feira para enviar a atividade para mim, tá bom? Tem sexta-feira para fazer, né, hoje, e tem até segunda para terminar e mandar foto para mim, tá certo? Por conta que vai ser mais páginas hoje. Aí vocês têm até segunda-feira para mandar para minha foto. Lembrando, não deixem acumular atividade, vão realizando, tá bom? Peguem o livro de vocês de história. Primeiro vamos começar com história. Abram na página 52, tá certo? Do livro de história. O assunto hoje é serviços públicos, tá bom? Serviços públicos, na página 52. Vamos começar? Os serviços públicos são aqueles oferecidos pelo governo à população, tá bom? Esses serviços incluem diversas áreas de atuação, como, por exemplo, na educação, na saúde, na segurança, no transporte, na infraestrutura, tá bom? No registro civil, na cultura, também no lazer e etc. Por exemplo, parques, os postos, os hospitais, a educação, que são as escolas, tá bom? A segurança, que são os policiamentos, os guardas municipais, que também fazem parte da segurança, né, do trânsito da cidade. Então, todos esses serviços públicos, eles são oferecidos pelo governo. Quem realiza esses serviços são os servidores públicos. Assim, no governo, há diversos profissionais que também são servidores públicos, né? Observe o quadro abaixo. Aí tem aí, ó, serviços e tem servidores. Serviços, educação. Essa educação é oferecida pelos servidores, que é professores, diretores, coordenadores, orientadores e etc. Saúde, né? É o serviço. Os servidores é quem oferece o serviço. Servidores é quem oferece o serviço. Que são o quê? Quem oferece os serviços? Os médicos, os enfermeiros, assistentes sociais e etc. A segurança, quem nos oferece a segurança? Os policiais, os guardas, tá bom? Transporte, quem nos oferece o transporte? Motorista, mecânicos, funileiros e etc. A infraestrutura, quem nos oferece? Os arquitetos, os pedreiros, engenheiros, mecânicos, encanadores, tá bom? Registro civil, escrivões, agentes administrativos e tabeliões e etc. Tá certo? Cultura, produtores, quem nos oferece a cultura são os produtores, diretores, jornalistas e etc, tá bom? E quem nos oferece o lazer são esportistas e recreadores e etc, tá bom? Porque existem outros profissionais que também nos oferecem esse serviço, tá bom? Então, daí a gente pode saber os nossos serviços, tá certo? Que o serviço público nos oferece, não é isso? E quem nos oferece, tá bom? Os servidores, né, no caso, que oferece esse serviço pra gente, tá bom? Para se tornar servidor público, é preciso passar em um concurso público, tá bom? Uma prova, né? Dessa prova vai ser avaliada, né? Corrigida, e essa prova aí é chamada de concurso público. Em seguida, as pessoas que foram classificadas esperam ser chamadas para ocuparem a vaga na administração pública, tá? Todos esses profissionais têm os seus salários pagos pelo governo. Então, quem paga é o governo, essas pessoas que passam nesse concurso público, tá bom? Todos os cidadãos pagam impostos. Os impostos são cobrados
quando compramos, vendemos, moramos, enfim, nos mais variados aspectos da vida. Então, se a gente for na barraca comprar um confeito, a gente tá pagando imposto por esse confeito, tá certo? Se a gente comprar até pão, a gente também está pagando imposto pelo aquele saquinho de pão que a gente compra na padaria. Em tudo que a gente compra, que a gente vende, tá certo? A gente paga imposto. Tudo é gerado por meio do imposto. Esse imposto aí é guardado pelo governo para que o governo possa pagar, né, todos esses trabalhadores que trabalham como que passam, né, pelo concurso público, tá certo? Também alguns servidores que a gente tia falou, que é saúde, educação. Em todos esses impostos, eles servem para isso, para que o serviço público nos ofereça educação, saúde, tá certo? Todos aqueles serviços essenciais que a gente sabe, né? Que nós temos direitos de receber. Então, o dinheiro do imposto público mantém um serviço oferecido à população, como educação, saúde, segurança, tá? Os servidores públicos são pagos com o dinheiro dos impostos, foi o que tia falou, não foi isso? Então, essa, né, é a nossa aula de história, tá bom? Serviços públicos, todos os serviços são oferecidos pelo governo. São serviços essenciais que nós, seres humanos, precisamos: saúde, educação, lazer, segurança, transporte. Esse serviço, ele é pago pelos impostos que a gente paga também, né? Quando a gente compra algo no mercado, na padaria, enfim, em qualquer lugar, mesmo que a gente esteja, qualquer coisa que a gente esteja comprando ou pagando, né? A gente ali tá pagando imposto ao governo. E esse imposto ele serve para isso, para pagar os funcionários que nos fornecem esses serviços de saúde, educação, lazer, tá bom? Na página 52, né, a gente leu agora, e vocês vão realizar a página 53 e a página 54. No livro de reforço, vocês vão realizar a página 90, 91 e a página 92. Tia vai mostrar as páginas direitinho da atividade, tá bom? Depois... Agora vocês vão pegar o livro de geografia para que a gente possa começar nossa aula de geografia. Na aula de geografia de hoje, vamos estudar, tá certo? A vegetação. Então, coloquem na página 42 do livro de geografia para que a gente possa acompanhar e fazer uma leitura juntos, tá certo? Na página 42 do livro de geografia. O título é A Vegetação. A vegetação, ela estuda todo o conjunto de plantas de um determinado local, tá certo? Então, tudo que for aí de planta, a vegetação, ela vem para estudar isso, tá certo? No livro, tá certo? Vamos começar uma leitura, você daí de casa e eu daqui, tá bom? Logo no primeiro parágrafo, tá bom? Vamos acompanhar, a tia vai ler bem devagar para que você assim possa acompanhar e entender, tá? Vegetação é o conjunto das plantas de um determinado local. Só há vegetação nos locais que existem condições para o desenvolvimento das plantas, ou seja, locais com a presença de luz, do calor do sol, de água, e do solo com nutrientes e ar. A planta ela precisa de um solo bom para se desenvolver. Então, a planta só vai se desenvolver em um local adequado, tá bom? Muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano, pois a ação do vento, da chuva, dos pássaros, das borboletas, das abelhas e de outros insetos fazem com que as plantas nativas surjam nos mais diversos locais. Por isso que às vezes a gente não planta alguma coisa e de repente aquela plantinha aparece lá sem a gente nem saber como foi que chegou, né? Mas aí foi com a ação ou do vento, ou da chuva, ou de alguns animais, abelha, borboleta, passarinhos, que acaba ali jogando aquela sementinha ou aquele pólen, né?
como a gente já estudou sobre isso. E dali, gerando daquele solo, e aquele solo aí, aquele solo é apropriado, né? Aquele solo ali tem nutrientes, ele tem sol, leva água, e dali aquela planta ela vai crescer e vai, né, se tornar uma planta linda, porque o solo ele é adequado para aquela planta. A vegetação é muito importante para os seres vivos e pode ser utilizada de diversas formas, seja no seu estado natural, seja industrializada. Além de produzir o oxigênio necessário à vida, serve como alimento para outros seres. É ainda o habitat natural para muitos animais, purifica o ar, ameniza as altas temperaturas, fornece sombra, pode ser usada para ornamentação e constitui a obra-prima de diversos produtos, como remédios, roupas e imóveis, tá bom? Então a planta aí, ó, só tem benefícios. Uma planta só tem benefícios. Ela serve para muitas coisas. A gente tem que mais plantar, né? Isso para que no futuro a gente não sofra com o calor, né? Com a falta de ar, né? Com a poluição também. Então, para isso, a gente precisa plantar. Então, vamos plantar, gente. Plantar para que no futuro a gente não sofra com toda a poluição, com todo o caos que está havendo hoje, né? Porque a gente sabe que a poluição do ar, a poluição do solo afeta as plantas também. O Brasil possui uma vegetação bastante variada. São inúmeras as espécies vegetais nativas ou originais, ou seja, que nascem sem o auxílio dos seres humanos. Nós temos aí, né, Tia vai citar alguns exemplos de vegetação, tá certo? Existentes no Brasil. Nós temos aí, a primeira é floresta. Floresta é um tipo de vegetação que apresenta árvores altas, grandes e próximas uma das outras. Nelas há uma grande diversidade de plantas, jequitibás, jacarandás, pinheiros, seringueiras, tá certo? Samambaias, bromélias, orquídeas e etc, tá certo? Então, floresta é aquela vegetação, é aquelas árvores altas, grandes, umas juntinhas da outras, com várias plantas, várias árvores. Há uma diversidade, né, de árvores, de plantas naquele local, que é chamado de floresta, tá bom? Olhem aí a imagem, tá certo? Que está representando a floresta. Nós temos também o cerrado. No cerrado é o tipo de vegetação marcado pela presença de capins altos e plantas rasteiras afastadas uma das outras. Em geral, as árvores são baixas, com troncos finos e retorcido, tá vendo? Então essa é a característica do cerrado. É uma vegetação, não é isso? Com plantas rasteiras. As árvores, elas são baixas, com um tronquinho fino e é uma afastada da outra, tá certo? Essa é a característica do cerrado, tá bom? Vegetação. Vamos lá? A vegetação litorânea. Na vegetação litorânea, a vegetação ela é rasteira, na qual é comum a presença de coqueiros, tá bom? Então, é uma vegetação rasteira e nela a presença de coqueiros. Pode ver que os coqueiros são um pertinho do outro, ó. Há uma área aí bem lotada de coqueiros. Então, essa é a vegetação litorânea. A gente vê mais em praias, não é isso? Agora vamos falar do mangue. O mangue é uma vegetação que ocorre em terrenos onde as águas do mar e de um rio se encontram, marcada pela presença de plantas que apresentam raízes aéreas. Então essas raízes elas não ficam dentro da terra, ficam fora da terra, tá certo? Então esses daí são os mangues. Então é quando a água do rio e a água do mar se encontram,
tá? Aí formando esse local aí chamado de mangue, onde tem caranguejos, né, esses siris, onde muita gente pega, né, esses animais para poder se apropriar do seu próprio sustento, né? Como caranguejo e siris. Nós temos agora o campo. Vamos ver as características. É uma vegetação rasteira, na qual é comum a presença de arbustos, gramíneas e pequenas árvores, tá bom? Então, olhem aí a característica dos campos, tá certo? É onde tem aquela grama, onde tem, né, esse arbusto, e as árvores são pequenas e pode ver, ó, que são bem distantes, é mais graminhas, no caso é mais arbusto mesmo, tá bom? Então olhem aí a característica do campo. Esse campo aí a gente vê mais um local verde, um local assim para piquenique, não é isso? Uma área mais para lazer, não é isso? Um local verde. Nós temos também a caatinga. Vamos ver as características. É um vegetal, né, uma vegetação adaptada a climas secos, geralmente composta por árvores de pequeno porte e espinhentas. Nela são comuns várias espécies de cactos, como a palma e o mandacaru, tá bom? Então é onde tem essas plantas aí que tem espinhos. É uma região bastante seca, que tem mais no Agreste, não é isso? Mais pro lado do Agreste. Mas que no Brasil tem várias áreas de caatinga. Muitas pessoas também vivem em locais assim de caatinga. São pessoas que passam por momentos assim de crise por conta da falta d'água. Nesses locais, a chuva, elas são raras, tá bom? Ela não acontece diariamente, ou semanalmente, mensalmente. São chuvas que demoram a acontecerem nesses locais. E daí acaba vindo a seca. E as plantas que conseguem se adaptar a esse clima são mais esses cactos, tá certo? Elas são resistentes a esses climas secos da caatinga, tá bom? Agora vamos para o Pantanal. O Pantanal possui uma vegetação diversificada com espécies vegetais típicas da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Apresenta plantas aquáticas e também nas margens dos rios, tá certo? Então, é essa imagem que vocês estão vendo aí. Olhem para a imagem e observem bastante, né, a vegetação do Pantanal, tá certo? Só tem na Amazônia, né? Isso é difícil, a gente não tem, né? Na verdade, não tem nas regiões daqui de Pernambuco. É um local que é difícil de encontrar só na Amazônia, o Pantanal. Então, são plantas aquáticas, né, que vivem dentro da água aí, se formando dentro da água. Tem terrestre, mas só nas margens do rio. Então, ali nas beiras do rio é que tem algumas plantas terrestres, certo? Então, Tia aí apresentou para vocês alguns tipos de vegetação: floresta, cerrado, a vegetação litorânea, o mangue, o campo, a caatinga e o pantanal, tá certo? Então, essas são alguns tipos, né, alguns exemplos de vegetação, tá certo? Vocês podem perceber que em cada cena, né, não deixou de existir arbustos, árvores, mesmo que sejam aquáticas, mesmo que sejam aéreas, mesmo que sejam terrestres, elas não deixam de aparecer no cenário da vegetação, tá certo? Então, a vegetação é isso, né? Ela estuda todas as plantas, ela vem para mostrar todos os tipos, né, de cenários aonde há plantas e aonde há vegetação, tá bom? Vocês vão realizar agora a página 44 e 45, tá bom? E 46, 44, 45 e 46 do livro de Geografia. E do livro de reforço vocês vão realizar apenas a página 98, tá bom? Do livro de desculpa, de Geografia, tá?
Então, como eu já tinha falado para vocês, vocês têm até segunda-feira para enviar, né? Vocês têm a sexta, tem hoje, né? Sábado, domingo, segunda para realizarem essas atividades e mandar para mim, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. O livro, o conteúdo, tá bem explicando bem claramente. Então, qualquer dúvida também, olhem no conteúdo, estudem, façam a releitura novamente do conteúdo para responder. Mas não tá nada difícil não, tá certo? Tá bem simples e prático as atividades, tá bom? Um beijo, meus amores, bom final de semana, bom estudo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.